Você só compreender isso, eu quero compreender. E aí, na mesma hora, na minha mente veio assim, quem disse que ele sabe de tudo? Aí eu disse, é mesmo, nós estamos aprendendo juntos. Então, até a forma de expor é a quantidade de entendimento que está em cada um de nós. E muitas vezes, exercer essa questão de arrazoar, de interpelar, de colocar a minha forma de pensar, Paulo Edson, boa noite, Paulo Edson, e Paulo Henrique, colocar Pedro e Wanda, externar o nosso pensamento também, está fantástico, isso faz parte, é isso que tem que acontecer. E isso para o nosso crescimento. Então, eu vibrei quando eu senti isso. É você falando, né? Viver esse novo, essa nova fase, é aquela questão do outro novo. Isso é o outro novo. Realmente é esvaziar totalmente, é reformular a sua mente, o coração, para entender tudo isso que está e abraçar isso e viver essa novidade, e querer isso, e acreditar nisso, e buscar isso. Né? Esse novo entendimento. Tem uma coisa muito forte, Anselmo, que a gente precisa de... Não podemos perder isso de foco, tá? O grande problema dos judeus é que eles não reconheceram Cristo Jesus como Cristo Jesus, tá? Eles não enxergaram. Oi? Exatamente. Aí o que acontece? Quando você vê o que aconteceu com os judeus, eu me acautelo, tá? Porque, né, eles olham como Deus, como o único Deus, né? Ele não consegue enxergar o desdobramento do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que os três, ao mesmo tempo, são separados e, ao mesmo tempo, são um só. Eles não conseguiram entrar nessa revelação. E esse é um problema sério que ainda pode, de alguma forma, ainda nos perseguir. Né? E o que acontece? A gente... Se tem um impeditivo para você andar nessa novidade de vida, é justamente não reconhecer o filho como filho, né? Não reconhecê-lo como Deus também, né? Quando foi questionado, né? Mostra-nos o Pai, né? O que Jesus falou, né? Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, né? E o Pai estava nele e ele estava no Pai, né? Eu gosto muito de fazer um comparativo com o casamento, né? Está escrito aqui, o homem deixará o seu pai e sua mãe, né? Achará uma mulher, casará com ela e os dois se tornarão uma só carne. Agora, sentado aí no sofá, eu vejo claramente Anselmo e Emília. Mas por uma questão espiritual, é um Emília como é que é? Emília Mo. Emília Mo. Anselmo, né? Ou então Ansemília, né? Porque os dois se tornam um só ser. Mas olha bem, você não deixou de ser Anselmo, nem tampouco a Emília deixou de ser Emília, graças a Deus, porque o gosto estragado que essa menina tem, né? O que acontece? O que acontece, né? Espiritualmente, vocês se tornaram uma só carne, né? E aquilo que Deus uniu, o homem não separa, como está escrito lá e tudo, né? Tem desdobramentos aí, tem coisas acontecendo. Bom, o que acontece? Vocês não perderam a individualidade de vocês, embora casados. Percebe? E mesmo a mesma situação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um, não tenho dúvidas disso. Mas não perderam a manifestação individual de cada um. Tá certo? E aquilo que ele fala lá, eu sou o que sou, né? Tem uma tradução que fala, eu sou o que eu quiser ser, né? Jesus Cristo, quando foi lá questionado lá pelos soldados romanos, né? Quem é Jesus Cristo, né? O que ele falou? Eu sou. E na hora que ele verbalizou isso, eu sou, né? Eu me remeto de novo à primeira fala, né? Eu sou o que eu
quero ser, né? Que Deus falou lá no Antigo Testamento. E na hora que ele falou eu sou, o que acontece? A revelação foi tão forte naquele momento, a manifestação de energia foi tão forte, que não ficou um soldado de pé. Ou seja, ali naquele momento, se ele quisesse se safar daquela guarda romana, ele teria se safado. Só pela pronúncia dele, né? Eu sou, já pumba, caiu todo mundo no chão. O que acontece? Para mim, continua a mesma situação. Então, qual é a situação? Se eu negar que o Filho foi enviado pelo Pai, se eu negar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, eu vou estar sendo nada mais nada menos do que um judeu. Porque o judeu não tem essa revelação. Claramente ele não tem essa revelação. Ele foi cegado. Está escrito lá que Deus cegou os judeus. Ele não... Por quê? Por amor de nós, gentios. Não tinha outra forma, né, da gente entrar se não fosse a cegueira espiritual que pairava e ainda paira sobre os judeus. Entendeu? Porque, né, eu estava até lendo aqui em Romanos, vou ver se eu acho aqui. Romanos 11, tá, pessoal? Capítulo inteirinho está falando aqui do povo judeu e os gentios, tá? Romanos 11, 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu, apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste encertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres.
de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosse cortado daqui por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em oliveira boa, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi conselheiro? Bom, pessoal, o que acontece? Qual é o motivo da incredulidade? Para que houvesse realmente a possibilidade dos gentios entrarem na bênção. E o que eles não foram crédulos? Na revelação que Pedro teve. Qual revelação? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedrão já lascou na mesma hora lá, né? Cheio do Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra de tropeço. Essa é a pedra da incredulidade. Percebe? Então, claramente, esse é o motivo pelo qual os judeus não entraram ainda. E por que não entraram ainda? Porque ele foi entorpecido, a visão deles e o ouvido deles. Eles ainda não escutaram claramente, nem viram a manifestação do Messias. E eles ainda estão esperando. E glórias a Deus por tudo isso, porque nós entramos e estamos nos regozijando nessa graça que o Pai tem de nos acolherem primeiro. Né? Lembra lá dos trabalhadores da vinha lá? Né? Aqueles que nem trabalharam, nós não trabalhamos, gente, nós não fizemos nada. Nós fomos chamados para trabalhar, entramos na última hora, nem trabalhamos, já fomos chamados em primeiro lugar para receber a bênção. E já nos foi dado a bênção, que é Cristo. Né? E eles ficaram nervosinhos, por quê? Porque receberam a Cristo, mas não viram Cristo naquele pagamento. Eles não perceberam que aquele pagamento era Cristo. Eles acham que tem que ganhar mais. Acham que tem que receber mais, que eles tinham direito de receber mais. Agora, como que você pode dar mais de Cristo? Cristo só tem uma medida. Né? E eles ainda não receberam essa medida por amor aos gentios. Era a única forma. Está bem claro aqui que a palavra dele é inquestionável, não tem como, ele é irrevogável, né? O verso 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, a promessa que ele falou aos patriarcas está em vigor, não tem outra forma, está em vigor, está realmente resolvendo, né, o que tem que ser resolvido. Pessoal, vocês não estavam no comecinho aqui, mas o que nós estávamos falando aqui no comecinho? Que eu estou desentocando, né, ano após ano, essa questão aí de Cristo, dessa questão da lei mosaica e da graça de Cristo Jesus. Né? Evidentemente que eu não estou falando disso sozinho, estou falando disso aí também validados, né, e
afiançados por cada um de vocês, como também eu tenho escutado, né, também de vocês a mesma situação. Então, pessoal, o que acontece? Eu estou muito em paz nos acontecimentos que a gente tem vivido, tem experimentado. Só que eu, por fé, vou falar uma coisa para vocês. Para mim, os problemas acabaram, ou estão acabando, ou estamos nos finais deles, tá? O que acontece? A novidade de vida, que é viver Cristo, né? Depois que você aprende que Cristo, né, morreu por todos e ressuscitou por todos, depois que você aprende que o ministério da morte dele, que é grande, né, mas é inferior ao ministério da vida dele, e nós não estamos nem começando ainda a viver Cristo em sua plenitude, aí eu vejo claramente que eu me preparei muito para batalhar, né, com pessoas para poder elas largarem mão da lei para entrarem na graça, né? E as minhas ferramentas, né, têm a sua eficácia quando é para resolver esse problema de lei e de graça, mas são muito rústicas no que tange a vida de Cristo Jesus, né? O Filho do Deus do Pai, do Altíssimo, né? Do Pai. E nesse ponto, né, precisamos claramente, né, eu estava até falando com o Anselmo aqui, eu li lá uma mensagem de quinta-feira da Rivonage, né, vou fazer agora publicamente um agradecimento a todos vocês aí pelas orações. O Pai nos abençoou lá com a concorrência lá em Santa Cruz, né, e ela colocou, né, que a bênção de Deus, deixa eu ler aqui de novo para não colocar palavras minhas, né, que ela falou, né, de quinta-feira. Toda honra e toda glória a Ele, né? Tudo por Ele e para Ele. Haja transbordo da presença do Pai nessa nova fase. Eu li e entendi naquele momento que era por causa de ganhar a obra. Mas eu quero ser ousado com a Rivonage também. Porque, para mim, nós estamos chegando em uma nova fase claramente distinta, de novo, no que tange a revelação da vida de Cristo Jesus. E as nossas ferramentas são rústicas, porque são ferramentas que ainda estão nos libertando, né, do império das trevas, que foi causado pela corrupção da lei mosaica por causa do pecado do homem. E nós estamos ficando livres desses imperadores, que nada mais são do que o quê? Os ministros da lei mosaica corrompida pelo pecado dos próprios imperadores. Ou de nós mesmos também, tá? Nós também fazemos parte dessa situação. E graças a Deus que o Pai tem nos libertado. Graças a Deus porque Ele tem nos dado uma consciência viva de quem é Cristo Jesus em nossas vidas, tá? E eu interpretei a palavra da Rivonage justamente nessa nova fase. Haja transbordo de Cristo Jesus em cada um de nós, haja capacitação de Cristo Jesus em cada um de nós para essa nova fase, tá? Qual fase? Viver a vida de Cristo Jesus. Viver exatamente naquilo que ele quer, porque o ministério da morte é muito profundo, mas é muito pequeno se comparado com o ministério da vida de Cristo Jesus. E você não vê as igrejas se parametrizando para isso. Estão falando ainda de Satanás, estão falando ainda, né, da lei mosaica, estão falando ainda que nós temos que fazer assim, temos que fazer assado, estão falando que nós temos que guardar o sábado, nós temos que começar a colocar vestido nas nossas meninas e colocar véu no cabelo e não sei o que, não sei o que. Ou seja, tem coisa para um tantão de situação, né? Tudo baseado na lei mosaica. Eu brinquei semana passada, né? Meu cheeseburger que eu amo não poderia comer, que eu estaria em pecado, e outras coisas mais, né? Para vocês verem, né, ou seja, uma hora nós vamos saber certinho por que nós não devemos comer queijo com carne, tá certo?
Mas hoje não é para mim problema comer queijo com carne. Para mim é saboroso comer queijo com carne. Se vocês não gostam, tudo bem, problema de vocês. Eu gosto, tá certo? Só que quando eu descobri que era pecado, eu fiquei meio complicado, porque, caramba, afinal de contas, o que eu vou fazer? Né? Aí, eu, mineiro que eu sou, não posso comer queijo com carne? Vai tá louco, aí ficou muito ruim, né? Vocês ainda não tiveram a experiência que é comer a linguicinha do cantinho da roça de Varginha, que é uma linguiça de carne de porco, que é proibido pela lei, recheada com queijo. Olha que beleza, tá? Ou E tudo. queijo feito com carne, com leite da vaca. Percebe? Olha que misturama. Ou seja, para um judeu escutar isso de mim é um sacrilégio para ele. Entendeu? E ele ainda vai tentar, de alguma forma, me colocar no madeiro também da crucificação também, que nem eles colocaram, né? Cristo Jesus. Que nem nós colocamos, tá? Também nós, né? Que quem fez todinha a situação ali foram os gentios, não foram os judeus. Os judeus só incitaram o povo gentio a crucificar Cristo, tá certo? Então, a mente, quem mentalizou, quem pensou, foram eles. Quem executou, fomos nós, tá? Vocês podem pegar lá que é exatamente dessa forma. Foram os gentios que crucificaram. É amando dos judeus. É uma outra situação, tá? Bom, isso já ficou para trás também, meus irmãos. Isso já não é mais referência para nós. A gente deixou de sair, já deixamos isso para trás, tá? E agora não é somente deixar para trás, né? Como falei várias vezes, né? A gente tem que crescer no comprimento, na largura, na altura e na profundidade. E da mesma maneira que nós temos que crescer nessas 4 dimensões, nós também temos que pesquisar nessas 4 dimensões até que ponto nós ainda temos arraigado dentro de nós, né, coisas da lei mosaica. Porque para se estabelecer o segundo, está bem claro na palavra, retira o primeiro para estabelecer o segundo. De novo, as minhas armas, né, eu vou tentar ver se consigo falar pela última vez essa situação, tá? Eu quero coisas novas também. As minhas ferramentas são propícias para esse tipo de coisa, tá? E tem outros no nosso meio também que tem muitas ferramentas também propícias para esse tipo de coisa, tá? E precisamos, né, de ter uma postura muito amadurecida, né, em relação a essa situação. Por amor a Cristo Jesus, você tem que ir profundamente, né, porque isso não vai ser ele que vai retirar. Ele morreu pelos seus pecados. Ele tirou todo o seu pecado, mas ele não tirou a tua capacidade pecaminosa, tá? Isso continua dentro de você, né? E o que nós precisamos fazer? Retirar de dentro de nós essa situação. Como está escrito lá, você é pobre, você está nu, né? Vai até Cristo, compra o ouro refinado de Cristo, para que você seja revestido dele, né? E depois que você se revestir dele, você se alimentar dele. Quem não tomar do seu corpo e não beber do seu sangue, não fará parte dele. Então, é o que nós estamos fazendo. Não é um ato simbólico, tá? O simbolismo, né, de tomar a ceia tem esse fim maravilhoso, que nada mais é do que a constituição de Cristo dentro de você. Tá? Aquele ato simbólico, por uma questão de fé, no exercício, né, do crer naquele ato simbólico, tá? Você estará tomando do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Esse é o desafio, né? Porque isso também choca os judeus, entendeu? Esse ato, né, que, que nós evangélicos praticamos, né? Uns com mais revelação, outros com menos, uns com determinação, outros sem determinação, entendeu? Não é um mero ato simbólico. Pelo menos para mim não é um mero ato simbólico, tá?
para mim, é a troca daquilo que é corruptível pelo aquilo que é incorruptível. Troca não, né? É o revestimento, né? Está escrito lá que a minha corrupção vai ser revestida da incorruptibilidade de Cristo. Porque eu não quero passar pela morte, tá? O que é mortal vai ser revestido pela imortalidade de Cristo. Bom, esse é o primeiro efeito de você andar na graça, porque você está livre da lei mosaica. Mas o maior efeito é quando você, além de constatar que o teu pecado foi retirado, a tua capacidade pecaminosa pode sim ser também retirada, tá? Ou transmutada na capacidade geradora da vida de Cristo Jesus. E, caramba, todos os nossos encontros semanais aqui, os nossos encontros em Garanhuns, lá também no sítio em Baipendi, é baseado nessa situação. Qual situação? Nós queremos ver a vida de Cristo em nós. Qual o Amém. mistério que foi oculto, que foi revelado para os judeus, né? Ah, não. Gentios, né? Cristo em vós, esperança da glória. Mistério. O que é mistério? É algo que ninguém sabia. Naquele momento da revelação, da ressurreição de Cristo Jesus, isso teve acesso, foi acessado. Naquele momento, é como se o selo fosse rasgado, e agora todos nós temos livre acesso ao coração do Pai, inclusive os judeus. Tá? Agora, vai ser um desafio para eles, porque eles vão ter que negar a lei mosaica. E isso, meus irmãos, é duro. Imagine para os judeus, né, escutar as blasfêmias que são faladas semanalmente nas nossas reuniões, de que a lei mosaica não é mais referência para você andar com Cristo Jesus. Já foi Né? duro para Pedro, né, Ronaldo? Oi? Foi duro para Pedro quando ele foi chamado lá para ir na casa do gentio, né, para ver também que eles foram revestidos do Espírito Santo. Que pancada. Que pancada, percebe? E outra coisa, a liberdade que Cristo nos libertou, olha bem, nós recebemos o primeiro pagamento, Anselmo. Nós recebemos. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Agora, se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. A palavra fala desse jeito. Parece uma redundância, mas não é não. É um novo nível. Percebe? Se você tem a consciência da verdade da tua libertação em Cristo Jesus, verdadeiramente você se lança na vida dele. Percebe? Então, claramente, nós recebemos esse pagamento em primeiro lugar. Para quê? Para gerar ciúmes nos judeus. Entendeu? Porque a coisa só vai se estabelecer quando? Quando eles forem reenxertados de novo na oliveira boa. Tá? Alguns talvez sejam virem ramos secos, né? Mas outros terão vida, a vida de Cristo. Eles estavam em Cristo e foram retirados de Cristo. Percebe? Eles estavam enxertados em Cristo. Enxertados não, eles faziam parte do corpo de Cristo. Eles viviam Cristo, porque a palavra todinha do Antigo Testamento era para nos levar a Cristo, né? É o nosso amo, né? O nosso professor, né? E eles não perceberam quem é Cristo. E agora estão dissociados de Cristo. Por quê? Por amor a nós, gentios, tá? Então, quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo eles vão também demorar para entrar. Né? Porque está escrito lá bem claro, até que venha a plenitude dos gentios. Aí, de novo, eles serão reenxertados, se vocês olharem lá em Romanos 11, lá. Tá? Então, sim, estou chovendo no molhado, eu sei que todos vocês já escutaram isso. Né? Eu espero que vocês não se cansem de mim, ok? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, precisamos de completar esse ciclo. Mas, Ronaldo, nós já não completamos? Sim. Mas lembre-se, toda vez que eu falo, é porque alguém ainda precisa de escutar. Talvez não seja você, fulano, não seja você, Beltrana, mas talvez alguém precise de escutar.
Então, estou de novo seguindo um negócio aqui. Só que hoje estou falando de uma maneira diferente. Qual é a maneira diferente? Pessoal, isso vai passar. Essas mensagens que o Ronaldo insiste em falar, vai passar. Porque essa mensagem não é a mensagem da vida de Cristo. É a mensagem da morte de Cristo. Ainda. Tá? E o princípio das bênçãos da vida de Cristo. Entende? E eu quero que agora colocar uma determinação no coração de vocês. Ah, mas o Paulo fala muito bem, o Paulo de Varginha também fala muito bem, o Ronaldo também enche a paciência da gente falando o tanto que ele fala. Tá certo? Tá bom. Tá certo? Eu fui levantado para um determinado ministério. Qual é o ministério? Ministério de quebrar a ligação com a lei mosaica. Entendeu? E agora pode entrar um outro ministério, que talvez não seja o meu, talvez seja de um outro irmão, de uma outra irmã. Entendeu? Eu claramente escutei a Rivonete falar, pessoal, abençoo vocês nessa nova fase. Tá? Mas ele está falando agora para a igreja, não é para a empresa do Ronaldo. Entendeu? Essa nova fase, a nova fase de bênção nas nossas vidas. Entendeu? E eu quero realmente colocar no coração de vocês, haja determinação nos corações para que você seja ministro ou ministra da vida de Cristo Jesus. Que a tua comunhão se aprofunde cada vez mais, tá? Como ministro ou ministra da vida de Cristo Jesus sobre a face da terra. Haja isso em funcionamento agora. Declaro que a tua mente é levada cativa em obediência a Cristo Jesus. Declaro que o teu coração agora se revigora, se regenera e se alegre com a presença de Cristo no seu coração. Haja transbordo de Cristo Jesus nessa nova fase da família Emmanuel. Haja transbordo de Cristo Jesus nessa nova fase da família Emmanuel. Tá? Eu quero declarar, nos preparamos agora em Cristo Jesus para essa nova fase. A vida dele se manifestará e se manifesta em nós. Amém. 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 Então, canais, falem da vida de Cristo.